Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Esse programa oriundo do Centro Espírita Allan Kardec. Já há tantos anos que participamos desse trabalho. E hoje, mais uma vez, temos aqui a visita do Pedro João. Pedro João, eu fui companheiro dele quando ele fazia o programa com o Didi, depois o Didi saiu. E ficamos nós dois até uns anos atrás, quando o Pedro mudou de Londrina e foi para outra cidade. E aí veio o Valdir, ficou conosco, e agora o Cláudio. Hoje, na ausência do Cláudio, convidei o Pedro, que ele estava pouco ocupado hoje. Falei, então hoje você vai ter um servicinho a mais. E assim estamos juntos aqui. Agradecemos a Deus Pai pela oportunidade deste momento. Agradecemos a Jesus pelos ensinos, pelas orientações, pela participação em nossas vidas. E pedimos, Senhor, que nos abençoe e que nos ilumine. Iniciando o programa de hoje, vamos ouvir a mensagem da Federação do Momento Espírita. Quanto vale um amor de mãe? Será que tem preço? Poderá haver substituto ao laço que une mãe e filho? Dizem alguns que amor materno é balela, piegas. Contudo, ao dispor na terra que o homem fosse concebido a partir do amor de dois seres que se unem e tivesse a gerá-lo o ventre materno, Deus estabeleceu bases seguras para que a criatura desenvolvesse a sua extraordinária capacidade de amar. E uma das facetas do amor é o amor materno. Consequentemente, a necessidade que sente o filho de ser amado. Certa vez, uma jovem esposa, depois de 10 anos de consórcio, abandonou o lar. De algum tempo, a situação se fazia insustentável e ela decidiu começar vida nova. Abandonou esposo e filho, garoto de 6 anos. 2 anos depois, já com um novo amor a lhe fazer bater o coração descompassado e um trabalho em agência de correios, foi surpreendida por um papel dobrado em 4, que caiu dentre os tantos envelopes que ela separava para envio. Era uma folha de caderno sem envelope, destinada simplesmente a Jesus. A curiosidade fez com que ela abrisse a folha e começasse a ler. Jesus dizia a carta, escrita em letra infantil: Eu estou muito doente, tenho muita tosse. Sei que papai cuida de mim em todas as horas que não está no trabalho. Tia Margarida e tia Magda também. Mas Jesus, eu estou tão doente. E por isso eu escrevo esta carta para lhe pedir um presente. O meu aniversário está próximo. Seria possível me trazer no dia em que eu vou completar 8 anos a minha mãe de volta? Não sei onde ela se encontra, mas o Senhor deve saber com certeza. Se o Senhor puder, por favor, Jesus, traga minha mãe de volta. Se ela voltar, a nossa casa vai se alegrar outra vez. Haverá flores nas janelas, e eu melhorarei. A minha tosse vai passar. Jesus, eu queria tanto no meu aniversário abraçar minha mãe outra vez. Sei que eu não sou um bom menino, mas eu peço assim mesmo, porque quando minha mãe estava conosco, ela sempre dizia que tudo o que se pedisse a você, você conseguiria. Eu vou ficar esperando, Jesus. Por favor, traga de volta minha mãe. A assinatura não deixava dúvidas. Era do seu filho, o garoto que deixara aos 6 anos, quando partira para sua nova vida. Rita deixou o trabalho naquele dia e voltou para casa. Bateu à porta e, surpresa, tia Margarida a viu entrar. Passou pela sala e o marido, igualmente surpreendido, somente a olhou sem nada dizer.
Foi ao quarto do filho que tossia deitado em sua cama. Ao vê-la, o garoto sorriu, abriu os braços e exclamou: Mãe, Jesus trouxe você. Existem muitos corpos que não geraram outros corpos. No entanto, se fizeram mães da dedicação em nome do amor de nosso Pai. São criaturas que sustentam vidas, que não murcharam, porque elas tomaram para si a missão de ampará-las e socorrê-las. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia, queridos amigos, irmãos do programa Além da Vida. Com muita alegria que novamente estamos aqui com o Gilberto, com todos vocês, sabendo que muitos continuam assistindo o nosso programa, esse programa que é oriundo do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, um programa que foi criado pelo seu Hugo Gonçalves, o Paizinho, um programa que teve a chancela de muitos anos do Dr. José Antônio Vieira de Paulo, um amigo querido, que também já está hoje habitando a casa, o mundo espiritual, a quem rendemos nossas homenagens, porque com certeza foram os precursores desse trabalho que enobrece a todos nós, elucida, traz conhecimento, e com o conhecimento seguimos a nossa trajetória, né? Agradeço então, Gilberto, pelo convite, e vamos começar o programa ouvindo uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus 5, 4 a 6 e 6 a 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas 6, 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes do mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciado, porque tereis a fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas 6, 24 e 25. Gilberto, essa mensagem que a gente tem hoje é uma mensagem que traz grandes antíteses, né? Ela traz uma confusão muito grande, porque ao mesmo tempo que ela mostra a grandeza do sofrimento dentro do contexto espírita, que não é por acaso que a gente passa por diversidades e passa por dificuldades, ela mostra para nós que estamos nesse mundo que ainda é considerado de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração, mas é um mundo onde faz com que nós possamos resgatar tudo aquilo que no passado nós deixamos de realizar como coisas positivas. Eu tenho conversado com muitas pessoas de outras filosofias religiosas que trazem consigo esse contexto de que Deus castiga, que Deus perdoa, atribuindo a Deus um ser que nós não temos sequer a capacidade de imaginar como ele é. Sabemos, como o próprio Livro dos Espíritos nos diz, na sua primeira questão, que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, mas não temos a dimensão do que seja Deus. E nessa mesma semântica, nessa mesma ideia, eu lembro de uma passagem do Chico que pediu para o seu mentor Emmanuel, para que ele pudesse, a hora que ele fosse dormir, mostrasse para ele, que ele pudesse mostrar o que é Deus, como que é Deus, e buscasse traduzir para ele alguma coisa que pudesse
mensurar de alguma forma o que seria Deus. E a hora que o Chico foi se deitar, ele fez uma prece, e como havia pedido, Emmanuel fez o desdobramento e começou a levar o Chico para as escalas maiores, e começou a sair do corpo, saiu da Terra, saiu da Via Láctea e continuou a sua viagem, mostrando todo o universo que foi feito por Deus. Chegou um momento que o Chico pediu para voltar. Ele falou, pode voltar. Ele falou, mas que foi, Chico? Você já conseguiu entender Deus? Ele falou, eu já vi uma parte da sua grandiosa obra, mas entender Deus ainda não temos condições de entendê-lo. E a gente vê que muitas pessoas atribuem à divindade questões que são humanas, né? De amor, de raiva, de ódio, de vingança, quando na verdade tudo faz parte daquela máxima que nós temos, que é o princípio da causa e do efeito, né? Tudo aquilo que nós provocamos acontece conosco para que a gente possa saber qual foi o resultado do mal que nós praticamos ao próximo. E eu sempre comento com as pessoas que a gente conversa que quando falam a respeito da reencarnação, quando falam a respeito de situações que as pessoas veem no mundo material para poder experimentá-la, que isso não é feito como castigo, mas sim como didático, uma questão de educação. Você passa por aquilo para que você possa entender tudo que você fez de errado e você possa aí sim vivenciar isso para que você não volte a repetir. Essa questão da reencarnação, inclusive, ela traz para nós uma ideia de que, poxa, você então está sendo castigado, não pode almejar mundos melhores para que você possa viver de uma forma melhor. E na realidade, a comparação que a gente faz é que o aluno que não conseguiu assimilar, vamos supor que ele estivesse no 5º ano, o aprendizado do 5º ano, ele não pode entrar no 6º ano para fazer o 6º ano, porque ele não aprendeu a matéria do 5º ano. Então ele estaria no 6º ano sem ter condições nenhuma de estar frequentando as aulas. E assim é a nossa condição também. Nós não temos condições ainda de almejarmos condições melhores, mas não porque estão fazendo isso conosco. É a nossa própria condição de espírito eterno que ainda não conseguimos evoluir a tal ponto para mudar a nossa faixa vibratória e vivenciar, experimentar outros mundos, outras situações que seriam menos dolorosas do que essas que nós vivenciamos aqui na Terra, né, Gilberto? Certamente, Ana Pedro. A mensagem de hoje, falando de mãe, né? Hoje nós nos encontramos, o Pedro e eu, logo de manhã num velório da neta de uns amigos, e a gente viu ali a prova da dor, né? Porque a mãe perder um filho aos 3 anos de idade é muito sofrimento, muita angústia, né? Muita dor. Mas estava ali uma mãe que com a cabeça totalmente voltada ao espírito. Tanto que uma declaração dela, ela diz que com o coração partido e em pedaços, né? Mas a capacidade de entendimento, de aceitação, não diz a ela nada de revolta. Diz de aceitação. Da dificuldade, né, que a gente passa num momento desse. E nós nos encontramos lá num momento de dificuldade, né, para a família, para os entes queridos, na separação, e a gente vê, então, quando em outras condições, né, de uma família que não tem um esclarecimento, que não tem uma cultura religiosa baseada nos ensinos de Jesus, onde Jesus fala, né, da reencarnação, fala da progressão do espírito, da evolução dos espíritos. E a gente vê, então, às vezes o desespero e a incompreensão das pessoas. E essa mãe era uma prova dos laços de amor, né? Ali naquele sofrimento, mas sem revolta. A dor é muito grande, mas sem revolta. E é isso que faz com que a gente comece a entender um pouco a nossa passagem por aqui. Falando da capacidade de amar, né, Pedro? É uma coisa que todos nós temos, né, como pais, como mães, como filhos, a capacidade de amar. E a gente lembra, então,
dos ensinos de Jesus, quando ele fala do ser amado, né? E fala do pedir e obtereis. E a gente pede um filho a Deus, Deus nos concede um empréstimo, mas ele não nos fala por quanto tempo esse empréstimo. Se vai durar por muito tempo, por pouco tempo. Mas desde o princípio em que se sabe que se está se tornando pais e mães, já se instalou ali o amor. Esse amor que Jesus pregava, que Jesus nos falava dele, nos orientava, nos ensinava, e que até hoje ele ainda é válido, e que até hoje nós ainda não conseguimos compreendê-lo na sua amplitude. A gente entende o amor por pedaços, por partes, mas ainda não conseguimos entender esse amor amplo que Jesus nos ensinava. E a gente vê na mensagem de hoje, no bilhete de mãe, né, onde o menino pediu a Jesus que ele trouxesse a mãe. E ele acreditou. Isso se chama fé. É o pedir e obtereis com fé, acreditando que possa acontecer. E quando nós perdemos alguém no momento do desencarne, perder é até um termo meio pesado, porque a gente não perde, né? Porque o outro continua vivo. Quem morre é o corpo. Mas a gente tem esse hábito de dizer perdemos fulano, perdemos ciclano. Quando a gente tem um afastamento temporário através do desencarne, nós temos que entender que Jesus nos fala das mesmas coisas que Deus construiu em nossos corações. A esperança pela eternidade. A vontade de crescimento, a vontade de entendimento. E a gente começa a entender as bem-aventuranças, né? E quando Jesus fala do pedis e obtereis, né? Amareis a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é difícil a gente amar a si próprio, né? Como é difícil a gente manter um equilíbrio, uma serenidade frente às grandes dificuldades da vida. E a maior dificuldade que nós podemos passar, eu acredito que seja exatamente a prova do afastamento de um ente querido muito próximo, principalmente filhos, netos, né? A gente que já é avô tem essa compreensão já mais acentuada. E aí nós voltamos à lição do Evangelho lá atrás, nos laços, né? Nas bem-aventuranças. E a gente começa a nos colocarmos numa casa mental de um foco diferente, né? Onde a gente começa então a entender, a compreender e preparar em nós a aceitação da vida, né, Pedro? E é muito interessante isso, Gilberto, porque a gente teve a feliz oportunidade de conviver com espíritos realmente sublimes, seres que demonstraram durante o tempo que nós convivemos com eles um desapego à matéria e às coisas que muitas vezes nos traz arraigados às nossas posses, às nossas vaidades, as coisas do homem velho, né? E a gente vê no retrato dessas pessoas que a gente conheceu que tudo faz parte da nossa própria evolução. Quando você se depara com espíritos tão elevados, com questões já tão sedimentadas no seu contexto, você ainda vê o quanto você vai ter que trilhar para poder se modificar. Eu lembro aqui da figura que recentemente retornou à pátria espiritual e que era um exemplo. O seu Hugo, o paizinho, chamava ele de trator de Deus, que foi Divaldo Pereira Franco, que trazia multidões para ouvi-lo e ele só falava de amor, de coisas positivas, trazia para nós alguns exemplos que quem o conhecia e sabia do trabalho que ele fazia, imaginava a sua dificuldade, mas para ele nunca nada foi difícil e sempre foi muito, muito prazeroso. Ele sempre vivenciou, ele tinha uma entidade chamada Maçã do Caminho, que ela existe até hoje, ele é que deixou de estar fisicamente presente lá. Tem até um filme que foi feito em relação à sua vida, que mostra todo o crescimento daquilo, tudo aquilo que foi necessário para chegar onde chegou hoje, e que com certeza, na minha limitação, eu jamais teria tido sequer a ideia de fazer algo 1000 vezes menor.
Mas ele, no tamanho, no gigantismo que ele tinha, já sendo um espírito que retornava para que pudesse trazer exemplos para nós, ele enfrentou tudo aquilo ali de forma muito bonita, muito graciosa, cheio de amor para dar, e coisas que, se nós olharmos para nós, por coisas muito mais infinitamente menores, a gente se deixa bater, né, Gilberto? Então, a gente percebe que ainda temos que construir muitas coisas, e que essas questões que nos aplacam a vida, que faz com que nós fiquemos prostrados ou reclamando, elas são não realmente problemas que existem no nosso dia a dia, mas são dificuldades que nós temos em resolver esses problemas. E eu tenho filhos, tenho netos hoje, e às vezes eu pego uma filha ou um filho reclamando da dificuldade que está vivenciando tudo, eu falo, gente, nós não podemos esquecer de quem que nós somos oriundos, quem é o nosso pai. Então, vamos começar a fazer prece e acreditar que tudo vai se resolver, porque faz 60 e alguns anos já que eu estou vivendo e já passei por diversas dificuldades que eu achei que não ia ter solução. Estamos aqui. Eu lembro, inclusive, um amigo que fazia programa de rádio comigo, porque eu acabei abandonando o programa, até por uma questão de que eu fui morar fora, que ele falava que os problemas é que nem aquele porta-guardanapo que tem no restaurante, que você pega um, aparece o outro, pega um, aparece o outro. E os problemas vão ser sucessivos, não porque nós criamos os problemas, porque eles são necessários para o nosso aprendizado, para a superação deles e para que nós, diante desses problemas, possamos mostrar a nossa verdadeira essência, que é a essência do amor, né, Gilberto? Você me surpreendeu agora, Pedro, falando do teu amigo, que na realidade sou eu, né? Que esse exemplo foi um exemplo que eu busquei um dia numa palestra e usei durante muito tempo. E eu acho que você lembrou de uma coisa muito boa, porque o porta-guardanapos é realmente a história da vida de todos nós, né? Quando a gente tira os papéis, né, vai tirando os papeizinhos até que termine aquela resma ali, aquele monte de papelzinho, a gente vira o porta-guardanapo e começa de novo. Até que um dia a gente vai encontrar no meio, né, nas duas plataformas, nos dois apoios, que os problemas dali terminaram. E aí então que a gente pode dizer que nós nos elevamos, que nós vamos ser espíritos que vão ser um pouco para um andar acima, vamos dizer, né? Ou talvez a gente nem chegue a passar de um andar para o outro, mas fica ali no patamar da escada. Mas isso faz com que a gente compreenda a nossa pequena evolução que a gente vai tendo com os ensinos da doutrina, com o aprendizado, né? Você citou o seu Hugo e a gente não pode esquecer que o seu Hugo e a mãezinha, como o Divaldo, né? O paizinho e a mãezinha criaram mais de 400 moças, né? Meninas que foram pro lar. O Divaldo tem só registrado no nome dele mais de 600 filhos adotivos, criados ali na mansão. E o trabalho da mansão inclui hoje, acho que, se não me engano, 4 ou 5 mil atendimentos feitos por dia, ou direto, uma coisa assim, uma coisa monstruosa, o trabalho do Divaldo, que faz com que a gente realmente se sinta, como o Pedro falou, né? Talvez nem 1000 vezes menor a gente não consiga fazer. Mas eu acho que a grande evolução disso tudo é que nós já entendemos que nós precisamos começar a fazer alguma coisa. E o que nós estamos fazendo aqui agora, no programa, eu acho que para nós, né, espíritos simples que estamos começando o processo evolutivo do aprendizado, já é uma evolução muito grande. A gente já ter lido um pouco, já ter estudado um pouco, participado de alguns trabalhos, participado de mesa mediúnica, né, nossos trabalhos de palestra, os programas que a gente vem aí há mais de 20 anos fazendo nos nossos domingos, e que para isso tudo nós tínhamos que nos preparar um pouquinho, né? A gente começou a estudar um pouquinho a doutrina, começamos a entender um pouquinho, começamos a compreender um pouco, e hoje não é que a vida ficou mais fácil, ficou menos difícil, porque é muito difícil, né, a nossa vida. Nós temos que enfrentar todos os dias inúmeras dificuldades. E como você lembrou, muito bem lembrado agora há pouco, o nosso porta-guardanapos. A cada guardanapo que a gente tira do porta-guardanapo, a cada problema que nós resolvemos, surge um outro, às vezes, muito mais apertado ali, muito mais difícil de ser solucionado.
Mas como nós temos a experiência já adquirida de um problema anterior, isso vai nos ajudar a dar o próximo passo. E aí nós vamos para uma casa mental diferente, né? Nós vamos pensar um pouquinho mais na forma como a gente agia, quem nós éramos aí há pouco tempo atrás e como nós estamos sendo hoje. Evidentemente que longe de virar anjinho, né? Mas já somos menos prejudiciais. A gente já se melhorou bastante. Já começou a entender que nós somos simples espíritos em aprendizado e necessitados extremamente de ajuda e de socorro da espiritualidade superior. Então, quando a gente lembra dessas mensagens que nos traz através da Federação e do Momento Espírita, dos estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, das obras de Kardec, a gente começa a ver quanta oportunidade maravilhosa é colocada à nossa frente. Quantas oportunidades nós tivemos até hoje de crescimento. Hoje estamos aqui nós dois juntos e podemos dizer de cabeça erguida aí há quase 30 anos atrás, a gente se encontrava na Casa do Caminho, num estudo, num grupo de estudos que tínhamos lá naquele tempo ainda. E começamos a nos conhecer ali, né, Pedro? Onde a gente teve a oportunidade de aprender com o Júpiter, com a Tânia, com aqueles espíritos já mais desenvolvidos, onde em termos de estudos, em termos de aprendizado, que nós tínhamos oportunidade também, porque quem tinha que mudar a história éramos nós. Ninguém pode mudar ninguém. Nós temos que nos modificarmos. Porque se a gente não quisesse melhorar, não quisesse modificar, não tem quem consiga. Mas a gente foi despertando ao longo do tempo. E assim como tantos outros companheiros, né, inúmeros amigos que a gente fez durante esse tempo todo de estudos, de aprendizado, de participações, a gente vai vendo a grandiosidade que é o Evangelho que Kardec nos trouxe. O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala da simplicidade da vida, que a vida é extremamente simples. Nós é que complicamos as coisas. Nós, às vezes, que criamos regras e normas que não existem, ou que, quando existem, não são adequadas ao processo evolutivo. Então, a gente tem que estar o tempo todo se autopoliciando, para que nós possamos perceber o que é que estamos fazendo com o tempo que nos é permitido. O que é que nós estamos fazendo com as oportunidades evolutivas? O quanto nós estamos ou não aproveitando essas oportunidades de ensinamento, de aprendizado, mas principalmente de transformação, né? Isso me fez lembrar que o próprio Evangelho diz para nós que nós fomos criados simples e ignorantes. E dentro desse contexto, ele traz para nós uma obrigação, que essa é uma obrigação não que é imposta, mas é uma obrigação que nós entendemos ser impositiva na nossa vida, que é que nós possamos nos instruir. Instruí-vos, diz, né? E nós devemos cada vez mais estudar, aprender, vivenciar. E nesse momento que nós vivenciamos essa passagem dessa criança com relação à família, tudo, a gente novamente se deparou com situações muito interessantes, porque tudo que você vivencia, ele deve ser algo que sirva de lição para você. E uma das coisas que a gente percebe é que o conhecimento é que consegue tranquilizar o espírito. Através do conhecimento que você consegue entender a dinâmica das coisas. Por certo que o conhecimento é importante e o sentimento distante do conhecimento, porque a gente fala da cabeça e o outro a gente fala do coração. Eles são distintos entre si, mas que para que você possa ter a compreensão, e fala da fé raciocinada, né, que a própria doutrina espírita sempre prega, você ter a compreensão de tudo aquilo que vem acontecer com a gente. Nessa situação específica, quando você vê uma criança de 3 anos que ela desencarna e uma família inteira voltada para aquele momento, que é um momento de muita dor, tudo, você entende que ou você busca dentro de um conhecimento
que te traz a explicação entender Deus, ou então você se revolta. Porque como é que você pode achar que existe um Deus bom, justo, onipotente, onisciente, onipresente, que permite que uma criança de 3 anos volte para o plano espiritual antes da mãe, antes do pai, antes dos avós, antes dos irmãos mais velhos? Que Deus justo é esse? E através dos ensinamentos da doutrina espírita, de toda a dinâmica que você tem dentro desse ensinamento, quando você vê uma mãe, como o Gilberto disse, com o coração dilacerado por a dor que ela está passando naquele momento, você descobre a importância do conhecimento, do instruir-vos, para que você possa entender Deus na sua magnitude e saber que ali não começou e ali não terminou. Ele é um espírito que já vinha de outras vivências, junto com toda a família, e que terão outras vivências para no futuro. Então, deixa de sofrer? Não, de jeito nenhum, não há como não sofrer. Mas não é uma revolta, o Gilberto mesmo falou, não é algo que você busque um culpado ou coisas do gênero. Você consegue entender a bondade de Deus, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, entendendo por que essas coisas aconteciam. É o fato, inclusive, que comprova no próprio Evangelho, quando Jesus com seus apóstolos passam do lado do cego de nascença, e os seus apóstolos perguntam para Jesus, mas ele é cego de nascença porque ele pecou ou porque seus pais pecaram? Então essa concepção é uma concepção que é existente dentro do Evangelho. E como é que os apóstolos iam perguntar se o cego de nascença pecou? Ele nasceu? Como é que ele podia ter pecado antes de nascer? Em vidas anteriores. E isso não é a grande mágica do Espiritismo, isso não é um castigo, ele se torna um aprendizado. Por isso a importância do instruir-vos, né, Gilberto? Lógico. E essa frase vai ficar marcada nos nossos corações por muito tempo, né? Coração dilacerado, mas não revoltado. Porque entendeu. É o que você estava falando. O conhecimento da doutrina faz com que a gente consiga superar as maiores dificuldades. Já assisti, infelizmente, assim, ou felizmente, sei lá, alguns outros velórios de crianças, e a gente vê as pessoas de outras religiões, quando isso acontece, o desespero que ficam, aquela coisa, o ar pesado, e que a gente, lembrando desse fato aí que a gente está falando de hoje, né? O ambiente não estava pesado. A compreensão, o entendimento, a aceitação da vida, para aquele que já tem um pouquinho de conhecimento através da doutrina espírita, facilita muito o processo de aceitação. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que aceitar as condições. Lembrar-nos de que se Deus chamou, é porque estava pronto. Deus não tira ninguém que não esteja pronto. E não leva ninguém que não esteja preparado para aquele momento. A não ser o caso daqueles que se suicidam, que aí é um outro ato de responsabilidade do próprio espírito. Mas a gente vai entendendo e aprendendo e compreendendo a grandiosidade de Jesus. O quanto Jesus nos pregou, o quanto Jesus nos falou, né? É só a gente pensar num jovem de 30 anos, 33 anos para 34, quando desencarnou. A grandeza desse espírito, a sua capacidade de ensinamento, de transmissão de conhecimentos e de pensamentos. Porque nós conhecemos Jesus claramente aí até os 13 anos, depois ele desapareceu, ficou dos 13 aos 30 desaparecido, com muito poucas informações sobre ele nesse período. Falam que Jesus esteve na Inglaterra, não sei aonde, esteve na China, na Índia, mas muito pouca informação precisa. E quando ele volta ali por volta dos 30 anos e começa a pregar para deixar o seu recado, num momento que não tinha a escrita da imprensa,
né? Não tinha rádio, televisão, jornal, nada. E a escrita era muito pouca. Mas não existia a imprensa da divulgação. Ele deixou ali o seu evangelho através dos seus apóstolos com mensagens infinitamente grandes, aonde nós até hoje lemos, compreendemos, entendemos, mas não conseguimos pôr em prática na totalidade. Porque o dia que nós colocarmos o Evangelho segundo o Espiritismo na totalidade dentro do nosso coração e na prática exterior, nós não estaremos com certeza nem um pouquinho necessitados de reencarnarmos aqui. Poderemos ter um processo evolutivo maior, com toda certeza. E Jesus fez tudo isso em 3, 4 anos de ensinamento. Jesus, que a gente lê e sabe que Jesus não tinha uma pedra para servir de travesseiro, que pudesse falar, não, essa pedra aqui é minha. Não tinha. Ele não tinha carro, automóvel, nada, ele andava a pé para todo lado. Às vezes até pegava uma carona num jumentinho, num burrinho, mas muito pouca coisa. A maior parte das coisas foi caminhando, levando seus ensinamentos a pessoas muito mais incultas do que nós somos hoje. Pessoas não letradas, que não tinham compreensão, que não tinham muito entendimento. E vem um moço novo que vem falar de um Deus uno, de um Deus de amor, onde todo mundo conhecia os deuses da guerra, os deuses do ódio, que se vingavam, que pediam sacrifícios, e vem falar de um Deus de amor, de um Pai que prega o perdão, e que mais ainda ele não prega o perdão apenas ele perdoando, mas fazendo com que nós perdoemos a cada ofensa nossa. Quando perguntaram a ele, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? O que Jesus responde? Seria 7 vezes? E Jesus responde o quê? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A simplicidade do ensinamento de Jesus, 490 vezes cada falha, cada desentendimento, cada necessidade de perdão. E o dia que nós colocarmos em prática isso, na realidade, no nosso coração, nós não precisaremos mais nos preocupar em contar quantas vezes eu já perdoei ao meu irmão. Porque se nós ainda continuamos anotando isso, é porque não estamos perdoando devidamente. Porque quando perdoamos, nós esquecemos os sentimentos. A gente não esquece a ideia, o que passou, mas a gente esquece o sentimento negativo que acompanha aquele motivo. E esse entendimento, esse aprendizado, são coisas que Jesus nos falou lá atrás, há 2000 anos atrás, e nós não entendíamos. E estamos até hoje tentando entender, né, Pedro? Você me lembrou de uma passagem, não sei se realmente foi atribuída a Gandhi, mas eles falavam que uma vez perguntaram a Gandhi como ele poderia perdoar os ingleses que tanto mal fez durante todo o tempo que ele dirigia toda uma região. E os ingleses é que colonizavam ali. E Gandhi, de uma forma muito simples, muito humilde, ele falou assim, eu não tenho que perdoar, porque eu nunca me senti ofendido. Então, esses exemplos que passam nas nossas vidas, e a gente vai ouvindo e vai aprendendo, ele dá para nós uma certeza fantástica de que é sobre o maior mandamento que Jesus traz na vida, que fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque a carta de Paulo ao Coríntios, ele tem uma propriedade para falar a respeito do amor, que o dia que nós conseguirmos fazer o mínimo dessa carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos entender realmente o que é o amor. E o amor não é algo que seja entre um homem e uma mulher. O amor é universal, como Jesus amou a todos nós. Quando você ama, você não tem rancor, você não precisa perdoar, você não se sente ofendido, você não tem soberba, você não tem vaidade, você ama. Esse mandamento é tão grande, tão bonito, que ele simplesmente resume todos os 10 mandamentos. Porque quando manda amar a todos, como nós devemos nos amar, ele primeiro diz que nós temos uma obrigação primária, de aprendermos a nos amar, que foi o que o Gilberto falou no começo do programa.
Essa é uma obrigação nossa. Mas nos amar não é que a gente tenha que despertar em nós a soberba, a ganância, sentimentos negativos. Nós temos que realmente nutrir dentro do nosso íntimo, no autoconhecimento, um sentimento sublime, que é o que Jesus demonstrou na sua passagem pela vida. Sem nenhuma vaidade, sem nenhum orgulho, nada. Ele simplesmente se dedicou à humanidade, levando inclusive ao próprio holocausto, para poder ensinar como realmente devemos praticar o amor. E a partir de nos amarmos, amar os nossos irmãos. Porque aí você passa a amá-lo. Aí não existe diferença, não existe nenhum tipo de ofensa, não existe nenhum tipo de ciúmes, de inveja, nada. O amor, ele suplanta tudo isso. É algo que está em uma outra dimensão. E a partir do momento em que nós passamos a nos amar e amarmos os nossos irmãos, que somos todos criaturas, nós estaremos realmente demonstrando o nosso amor a Deus, que é o grande Criador de tudo isso. Então, a máxima de tudo e que sempre foi, é voltada para o sentimento do amor, que ainda não conseguimos compreendê-lo. Nós não compreendemos nem no amor que a gente tem com relação aos nossos entes queridos, a nossa esposa, os nossos filhos. Um amor muito maior, o amor à nossa mãe, que deu-se em sacrifício para que tivesse a gente, né, onde teve a gravidez, a amamentação, a renúncia de muitas coisas que ela podia ter feito na vida, mas em detrimento a cuidar de nós, a estar do nosso lado, a dedicar a sua vida para nós. E eu tenho visto, Gilberto, com muita tristeza, inclusive tem um caso hoje lá no escritório que justamente mostra um filho que chega a agredir a mãe por uma questão de valores, de inventário. Então a gente vê ainda como nós estamos equivocados, como nós estamos ainda engatinhando no contexto dos aprendizados cristãos e que temos ainda muito que aprender. Porque a partir do momento em que a gente não se ama, a gente não consegue amar ninguém. E é por isso que a gente vê tanta gente maltratando os outros. E quando se fala então da questão do tratamento que nós devemos dar às nossas mães, aí a coisa fica muito mais grave, né? Porque quando nos tornamos pais, vivenciamos essa realidade, a gente começa a entender todo o sacrifício que eles fazem em benefício dos filhos, né, Gilberto? Pedro, você está falando de filhos, né? Eu tenho um ditadozinho que a minha forma de pensar, eu sempre comento quando às vezes surge o assunto, eu comento que filho tem gosto de filho. Tem aquele gosto de filho, todos nós que somos pais sabemos que gosto é esse. Mas neto tem sabor. E quando a gente tem uma dificuldade com o neto, quando a gente percebe que essa coisa que a gente tem que modificar, alguma coisa com alguém, é muito mais difícil, né, de se trabalhar. A gente vê hoje, você está falando aí dos filhos que agridem pais. Volta e meia a gente fica sabendo de netos que agridem os avós, que roubam os avós materialmente para poder usar droga, para poder fazer alguma coisa, passa os avós para trás. Isso tudo por uma coisa tão simples, né? Que é o que você estava falando de Paulo, né? Paulo era um soldado romano, né? Um militar, e que descobriu o amor quando conheceu Jesus às portas de Damasco. Quando ele ia em perseguição aos cristãos e de repente ele, nas portas de Damasco, ele vê Jesus. Vem uma luz muito forte, Paulo cai do cavalo, literalmente. E quando ele reconhece que aquela luz é Jesus, ele muda radicalmente a sua vida, de perseguidor a perseguido. Paulo, naquele instante que ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Ele não questiona Jesus, ele sentiu Jesus. E o que nós temos que fazer com os nossos netos e os nossos filhos é exatamente isso.
auxiliá-los na educação, auxiliá-los no aprendizado, na compreensão, mas na modificação, para que eles saibam dar valor às pequenas coisas que têm. Então a gente, como pai, como avô, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Pela lição de hoje, de bem-aventurados os aflitos, para que nós não fiquemos, não nos tornemos aflitos com os resultados que os nossos filhos ou os nossos netos tenham das suas atitudes e dos seus atos. Então cabe a nós a responsabilidade de mudança, Pedro. Cabe a nós reconstruirmos em nós um outro homem capaz de auxiliar o outro a se modificar. Mas como fazer isso se nós ainda não aprendemos a amar? Porque a gente gosta, mas amar no sentido do amor fraterno, do amor total na sua integridade, a gente ainda está bem longe, acredito eu, que a gente ainda está bem longe desse amar. Mas nós temos a oportunidade de não nos tornarmos os aflitos do Evangelho, compreendendo, entendendo, estudando a doutrina, estudando os ensinos de Kardec, estudando a doutrina espírita, para que a gente não se torne um dos aflitos da lição de hoje, né, Pedro? E essa parte do estudar me lembra do Dr. Luiz Carlos Pedroso de Rolândia, marido da queridíssima Dona Luzita, que era uma figura também que transmitia uma luz intensa. O nome dela, né, Pedro, já era Luzita, luz, né? Exatamente. Era luz. E o Dr. Luiz Carlos Pedroso falava: Dr. Luiz Carlos, o que a gente tem que fazer para poder conhecer o Espiritismo? Ele falava: se instrua, aprenda, estude. Eu falava: não, e depois que a gente estudar, estude mais ainda. E ele falava sempre do estudar, porque é só através do conhecimento que nós podemos fazer a transformação. Mas não a leitura simples, básica, é a leitura empenhada, aquela que você realmente busca compreender tudo aquilo que está sendo transmitido naquelas palavras, naquele livro, que de certa forma parece sem graça, não tem figurinha, mas o seu conteúdo, aquilo que ele traz como conhecimento, ilumina e transforma as nossas vidas. Através do conhecimento, através da cultura, através do trabalho, é que nós conseguimos modificar realmente o nosso interior. Mas não é o trabalho que nos traz o dinheiro para o pão de cada dia, ou o trabalho que fazemos para que possamos ser notórios em alguma outra situação. É o trabalho que fazemos primeiramente no nosso próprio interior, para transformar a nossa existência, deixando de ser aquela pessoa que só reclama, que só exige, que só cobra, para nos tornarmos pessoas amáveis, que quando nos encontram outros se sentem felizes de nos ver, nos abraçam fraternalmente, porque ali existe realmente um sentimento fraterno, amoroso. Então, o estudo, em princípio, tem que trazer a nossa transformação interna e o conhecimento para que possamos entender também tudo aquilo que nos rodeia, as ingratidões, se assim acharmos que foi feito, as injúrias, as ofensas, para que possamos entender na empatia que não só nós trazemos conosco uma série de coisas que temos que resolver e não podemos chamar de problemas, mas os outros também têm as suas questões para poderem resolver. E muitas vezes são pegas em momentos totalmente de desequilíbrio, momentos que não são tão favoráveis para que estabeleçam um relacionamento mais agradável. Então, o que a gente tenta trazer é que precisamos nos conhecer, nos transformar, nos instruir e nos buscar no dia a dia mudar um pouco daquilo que nós já trazemos do homem velho para um homem novo, né, Gilberto? Constantemente. Isso é um processo evolutivo constante, né, que nós temos que pôr em prática e para valer. Só que a gente tem que pôr em prática ontem, porque se ficarmos deixando para segunda-feira, não vai dar certo. Porque nós não podemos deixar para depois, para quando a gente se aposentar, como costumávamos falar. Eu sempre cito, Pedro, um amigo, um caso conhecido, de uma pessoa que tudo que falava com ele: não, quando eu aposentar eu resolvo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tinha 1000 projetos. Aí um dia ele chegou em casa de tarde, sentou no sofá,
pôs a mão na nuca, encostou no sofá e gritou para a mulher: amor, vai na geladeira e pega aquela cerveja que eu deixei trincando, porque hoje eu me aposentei. A mulher estava na cozinha, pegou uma bandejinha, pegou a cerveja, pegou os 2 copos e foi para a sala. Quando chegou lá, ele tinha desencarnado. Tinha tido um infarto fulminante e estava morto no sofá. Não teve tempo para resolver o que ele deixou para depois. Então esse deixar para depois, para começarmos a nos modificarmos, é para ontem. A gente tem que começar a cuidar da nossa vida, da nossa existência, da nossa preocupação. Nosso tempo está terminando e mais esse domingo que foi muito rápido. Quando a gente está falando já está acabando o tempo, né, Pedro? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos envolva em seu manto de amor. Agradeço a todos pela oportunidade, ao Gilberto pelo convite, ao programa Além da Vida. Que todos tenham um domingo repleto de alegria, com esse friozinho, que possamos estar em nossas casas, reunidos com a família de forma muito amorosa. Muito obrigado a todos e obrigado pela audiência. Olá, amigos. Hoje vamos analisar um ensinamento muito interessante que os orientadores de André Luiz, através das suas obras, nos apresentam, que está registrado no livro No Mundo Maior, livro escrito por André Luiz através de Chico, editado sempre pela Federação Espírita Brasileira, e ele nos apresenta um discurso, uma tese que Calderaro, o seu benfeitor, apresenta sobre o cérebro humano. É muito bonito, porque ele divide o cérebro, as partes do cérebro, com as suas possibilidades, com as suas necessidades, com os seus objetivos, e nos dá uma aula muito importante sobre o relacionamento do espírito com o cérebro físico. E para nós vai redundar numa aula moral, ensinamentos filosóficos, ensinamentos muito interessantes. Então Calderaro, ele diz assim para André Luiz. André Luiz foi médico aqui na Terra, Hilário Silva, que o acompanha nas suas narrativas, foi médico aqui na Terra. Tem uma linguagem que eles entendem bem quando esse orientador espiritual fala. Então diz assim Calderaro: no sistema nervoso nós temos o cérebro inicial, que ele é repositório dos movimentos instintivos, é a sede das atividades subconscientes. Fiquem tranquilos, ele vai tornar tudo mais claro. Vamos figurar essa área do cérebro como se ele fosse o porão da individualidade. O que é o porão? É onde estão as coisas arquivadas. Então ele diz assim: onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Quando o espírito encarna no corpo físico, ele está entrando em relação com o cérebro virgem, uma fita não gravada. Então é natural que ele, trazendo uma bagagem própria, ele traz experiências já gravadas. E o cérebro, ele vai ter esses compartimentos que vão acolher essas vibrações, essas energias, essas memórias do espírito. E aí ele vai sair dessa região que é o cérebro inicial e vai para o córtex motor, que diz assim: na região do córtex motor nós temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Então o córtex motor é o que dá a condição do espírito viver o momento. É aquilo que ele está na atividade, é o presente do indivíduo. E aí vai falar Calderaro do lobo frontal, onde ele diz assim: nos planos do lobo frontal jazem materiais de ordem sublime. Quer dizer, está falando do corpo físico, que o corpo físico está preparado para a evolução do espírito. Nessa região do lobo frontal, quanto mais evolui o espírito, mais nessa região ele vai encontrar substâncias necessárias para aptidões no futuro. Então ele diz assim: jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço da ascensão, apresentando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Então o Calderaro está dizendo para André Luiz, apresentando para André Luiz essa informação de que o nosso cérebro, ele está preparado para o espírito
evoluir. Tem lugar para o passado do espírito, tem lugar para o presente do espírito em atividade, mas tem possibilidades para o futuro do espírito que mal desenvolveu ainda, que tem muito a desenvolver. E aí o Calderaro faz o seguinte resumo. Ele diz assim: o nosso cérebro, podemos dizer, tem 3 regiões então distintas. Não são 3 cérebros, é um cérebro com regiões distintas. E nós podemos compará-lo a um castelo de 3 andares. No primeiro andar, vamos dizer assim, no térreo, a residência dos nossos impulsos automáticos. Então está os nossos arquivos, onde estão nossos arquivos. No segundo andar, o domicílio das conquistas atuais e as qualidades que nós estamos desenvolvendo hoje. No terceiro andar, a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Nós já vamos resumir tudo para vocês, gente. Então, ele conclui. No primeiro andar, nós temos os hábitos construídos, o automatismo, aquilo que a gente tende a repetir. É aquilo que nós já fizemos muitas vezes e tendemos a repetir, a repetir, a repetir. Por isso é comum a gente voltar para o mundo, enfrentar o mundo e tender a repetir os mesmos erros de sempre, também os mesmos acertos. Mas pelo segundo andar, que é o presente, que é o momento que nós estamos vivendo, diz Calderaro, e aí entre os ensinamentos da doutrina e dos espíritos, aí está a ação do esforço e da vontade. Tudo que nós vamos construir hoje, visando o futuro, depende do nosso esforço e da nossa vontade. Vocês vão já mentalizando como vai ser a conclusão desse tema. No terceiro andar, o ideal, as aspirações, a meta superior a ser alcançada. Diz Calderaro, encerrando, como vê, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Então nós vamos aqui concluir. Nós trazemos para o nosso corpo físico novo a nossa bagagem, as nossas tendências. Trazemos a nossa meta de hoje. Nós temos que enfrentar a vida hoje. E trazemos os nossos anseios de evolução para o futuro. Qual que vai ser o conflito da luta espiritual? Qual que vai ser a verdadeira programação da existência? É o encontro das nossas tendências negativas com as nossas ânsias superiores. Esse vai ser e sempre será o conflito da vida, aquilo que Paulo, o apóstolo, diria, que aquilo que eu tenho vontade de fazer eu não consigo, mas as coisas que eu não queria mais estar fazendo, eu não deixo de fazer. É a luta do eu antigo com o homem novo que quer nascer. Então Calderaro nos dá uma lição, em que nós temos 3 andares no nosso cérebro, dizemos assim, como se fosse uma casa. Podemos fazer até uma análise diferente. Vamos pôr aqui num porão, como ele coloca, mas vamos pôr um sótão lá na frente, lá em cima. Vamos pôr um andar básico de terra. Nós estamos indo para a evolução, nós estamos indo para a luz e saindo das trevas. E o momento presente é essa luta para nos desprendermos do que não nos interessa mais de bagagem inferior, para buscarmos e alcançarmos a meta verdadeira de todo espírito, que é a ascensão, a iluminação espiritual. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.